problema de relatar uma viagem e apresentar fotografias é que eu tive de fazer uma seleção entre aproximadamente 2.000 fotografias. Ou seja, o que é que posso apresentar que dê uma ideia do que é o Japão atual, mais especificamente duas cidades, que é aquelas em que eu fui, que foi Tóquio, 2 ou 3 dias, e uma viagem de um dia a Kyoto e outra viagem à região do Monte Fuji. Isto foi no âmbito de um congresso médico de oftalmologia de uma semana. Tivemos num congresso 4 dias e depois tínhamos apenas em Tóquio e tínhamos depois apenas 3 dias para conhecer a região. E então, o primeiro problema, que fotografias é que eu deveria pôr para apresentar a uma audiência? O congresso foi em abril. Ora, esta data foi escolhida porque no Japão, nesta altura, acontece um fenómeno que leva todos os japoneses à loucura, literalmente, que é o objeto da primeira fotografia, que é o momento em que as cerejeiras começam a florir. Eles têm um nome para este género de cerejeira, que não é igual à nossa. É uma árvore especial que foi geneticamente modificada ao longo dos anos, em que tem várias cores e, no mês de abril, começa a florir. E começa a florir em todo o Japão. Nesse momento, quando nós chegamos lá, ficamos admirados. Chegamos a Tóquio. Tóquio é uma cidade, uma metrópole de milhões de habitantes. Mas tem, ao mesmo tempo, muitas árvores e muitos jardins. E todas as avenidas, praticamente, tinham este aspecto. Ou seja, tinham este aspecto aqui de cerejeiras em flor. Os japoneses gostam destas árvores e fazem excursões para os locais onde podem ver as sakura, literalmente. Ou seja, a árvore, como símbolo do efêmero e da beleza, para os japoneses significa imenso. As melhores cerejeiras em flor estão em certos locais determinados e parece que são guardados lugares antecipadamente durante um ano para poder ver somente ver as cerejeiras. Ou seja, a atividade é a excursão e ficar apenas a admirar à sombra da cerejeira para ver a cerejeira em flor. E ficar lá a olhar para a cerejeira sem fazer mais nada. Ou seja, é um ato de meditação que os japoneses gostam bastante de fazer. Portanto, este aspecto de uma sociedade que, à primeira vista, nos parece muito industrializada, ou pelo menos a ideia que eu tinha, que era uma sociedade moderna e industrializada. Quando cheguei lá, vi que não era bem assim. É um misto de civilização moderna, mas tem ao mesmo tempo muitos rituais antigos, mesmo milenários. Por exemplo, no outro dia soube que uma empresa especialista em fazer templos tinha aproximadamente 1000 e tal anos. Começou a ser feita no ano 400 a.C. e faliu apenas em 1985. Ou seja, ao longo de mais de 1000 anos, houve uma empresa japonesa que fez sempre a mesma atividade e sempre dentro da mesma família. Esta contradição é uma espécie de choque. Ou seja, chega-se a Tóquio, vê-se uma carga a andar por todo lado e, ao mesmo tempo, as pessoas também têm um comportamento diferente em público. A primeira coisa que é estranha é que muita gente anda com máscara. Portanto, isso também é um fenómeno cultural esquisito. Por aí, 20% das pessoas andam com máscara. Em todo lado. Na rua, no café, nos restaurantes. Depois tiram para comer, mas em todo lado põem uma máscara. O movimento é enorme. E, ao mesmo tempo, em pequenos cantos, vemos pequenos santuários. Eles são essencialmente shintoístas, mas também há budistas, e nesses santuários estão cheios de pequenas oferendas. Ao mesmo tempo, é uma sociedade que se nota que é extremamente ritualizada. O que é que quer dizer com isso? Um exemplo. Quando chegamos ao aeroporto, estávamos lá à espera das bagagens, vimos tripulações inteiras a sair das portas da tripulação e a primeira coisa que faziam quando chegavam ao aeroporto era uma coisa que nunca tinha visto em lado nenhum. Faziam uma vénia. Gostaria de imaginar um piloto com os comissários de bordo, chegam à porta, passam a porta e fazem uma vénia. Para ninguém, apenas para as pessoas que pudessem estar lá a ver. Portanto, um sinal de respeito pelas pessoas.
Nos comboios também existia outro fenómeno esquisito. Que também mostra que são extremamente ritualizados e que faziam todo o mesmo tempo. Na estação de comboio, onde existem aqueles comboios de bala, os revisores, no momento da partida, aproximadamente 30 segundos antes da partida do comboio, por acaso são bastante pontuais, saíam todos à porta, olhavam todos da mesma maneira, faziam assim e assim, depois faziam assim, para salvar quem estava na gata, e saíam todos. Portanto, também é outro aspecto extremamente peculiar. Um pouco de história. Portugal, como sabem, foi também o primeiro país que chegou ao Japão, não é? E dessa altura, quem lá esteve foram essencialmente os jesuítas e os comerciantes. Tem aqui a data, os portugueses chegaram lá em 1542, estiveram lá no século XVI e XVII, em que cristianizaram bastante uma parte da população sul, da ilha mais a sul, e dessa estadia, algumas palavras ficaram no japonês moderno. Existe um mito que o arigato seria derivado de português, mas não é. É uma origem totalmente diferente. Mas existem outras palavras, que eu tomei aqui nota de algumas muito engraçadas, das quais a mais evidente, derivada do português, é pão. É evidente que pão é pão, não é? O rosário disse exatamente da mesma maneira. Sábado. Tabaco. Tempura, uma palavra que também é de origem portuguesa, para o género que significa tempero para eles. Botão, que significa botão. Bidouro, que significa vidro. E há uma parecida que é virodó, que é veludo. Candeia, que significa uma vela ou uma lâmpada de óleo. Uma capa, que é uma capa de chuva. Joro, que é jarro. E cristão e quirizo, Cristo, e ainda uruzu, que é cruz. Portanto, são uma série de exemplos de palavras que ficaram do português. O primeiro dicionário de língua europeia para japonês também foi feito por um jesuíta chamado João Rodrigues, que em 1603 publicou um dicionário de arte da língua de Japão, e que teve bastante sucesso na altura, com 32 palavras japonesas. A maior parte dos japoneses tem uma ideia vaga de que foram os portugueses que foram lá. Falamos com alguns e eles sabem que da influência portuguesa, e também explicaram que o arigato era mesmo de origem japonesa. Temos então aqui a Sergenfla como símbolo da primeira fotografia. Na segunda fotografia é isto. São jardins que são desenhados com uma certa filosofia para inspirar paz e harmonia no meio da cidade, neste caso. E reparem que este jardim, há vários jardins, tem aqui folhetos que podem ver os jardins que existem lá no meio de Tóquio. Bom, para quem quiserem passar. São especialmente desenhados com simbologia especial, com lagos, com rochas e com pedras, e tudo aqui tem um significado especial. Se repararem, aqui ao fundo vemos um prédio. Portanto, está envolvido, rodeado de prédios. É uma área verde que está rodeada de prédios, e no meio delas encontra-se este oásis. Além destas árvores também são muito típicas, encontrava-se também cheio de cerejeiros em flores de várias cores. Muitos destes jardins têm sempre, alguns são mais turísticos que outros, têm um local onde se pode provar o chá verde. Provar o chá verde é outro ritual que demora horas, e tem uma série de tomar chá verde como os japoneses tomam, aquilo demora mais ou menos 1 hora ou 1 hora e meia. Eles, para os turistas, têm cerimónias abreviadas em que em 15, 20 minutos se pode provar o chá. Mas aquilo é fazer de conta, não é? A minha mulher era a convidada principal. A senhora deu-lhe a taça para ela provar o chá verde. Aquilo tem que, parece que se rodar a taça e dizer que a taça é bonita, e depois tem que se provar o chá de uma determinada maneira. Ela provou o chá verde e quase que ia vomitando, porque aquilo é horrível.
aquele chá verde puro, como é feito pelos japoneses, é preciso estar habituado a gostar daquele sabor. É um sabor muito, muito intenso e aquilo é mesmo, bem, enfim, mau. Não é nada como o chá verde que se vende aqui. Portanto, aquilo é totalmente diferente. E existem senhoras que preparam aquilo com um ritual em que, no nosso caso, explicaram para que é que se via cada objeto e como é que se servia e como é que se faria. Depois a senhora disse muito simpaticamente: não é preciso beber o resto do chá. E pronto, assim escapamos dessa situação um bocado delicada. Nesta outra fotografia, que estraguei isto outra vez, é o contraste verde. Este é o famoso cruzamento de Shibuya. Toda a gente que vai a Tóquio, obrigatoriamente tem que ir aqui a este cruzamento. É um cruzamento cheio de várias ruas que vão ter a este local. E o que é característico é que todos os sinais passam para vermelho ao mesmo tempo. Esta multidão toda que se encontra aqui, em que são as pessoas que lá moram, as pessoas que vão para aquela zona que está cheia de restaurantes, e os turistas, passam todos ao mesmo tempo e confluem de diversas ruas, encontram-se, cruzam-se e passam para o lado oposto. Eu tenho um vídeo do iPhone, não trouxe infelizmente, em que se mostra esta dinâmica. Este é acompanhado de muito barulho, muito ruído, é uma atmosfera totalmente elétrica. E é muito luminosa com os anúncios todos. Um pormenor engraçado. A publicidade japonesa é muito diferente da nossa publicidade. Aqui, por acaso, são todos normais. Mas eles utilizam muito os desenhos muito infantilizados. Com os bonequinhos, tipo desenhos animados. Tudo que está na rua, aqui não se vê, mas há uma grande parte de publicidade que para nós é extremamente infantil. Mas que faz muito parte do gosto japonês. É que os ingleses chamam cuteness. Ou seja, o fofinho. Portanto, eles gostam muito de publicidade, de coisas fofas. E têm lojas especializadas naqueles personagens da banda desenhada que para nós são para crianças de 4, 5 anos e que para lá os adultos gostam. Não sei se conhecem o Doraemon. Não. O meu filho, quando tinha 4 anos, gostava de Doraemon. Quando tinha 10 já não gostava de Doraemon. Mas eles têm várias lojas só especializadas em vender Doraemons. Esta zona tem ainda como símbolo um pequeno cão. O cão chama-se Ashiko, que é a história de um cão que acompanhava o dono até à estação de Shibuya, que é uma estação de metro que fica aqui neste local, e esperava que ele viesse ao trabalho todos os dias. Era um professor de uma universidade, de uma escola universitária. A certa altura, ao fim de 10 anos de passeio com o cão, o senhor teve um AVC e morreu, e o cão continuou durante 10 anos a ir para a mesma rua à espera do dono. Mesmo mudando de casa, primeiro foi para os familiares do senhor, depois foi para o jardineiro que tomava conta dele, e ele fugia sempre de casa e todos os dias vinha para aqui, para a estação de Shibuya, à espera do dono, que nunca mais regressava. Como sempre da fidelidade, fizeram uma estátua, que ficou até a década de 30, depois foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, depois refizeram uma estátua, e portanto ali, ao lado esquerdo, vê sempre essa estátua, um daqueles pontos icónicos em que os turistas vão para serem fotografados. Também aqui nesta região de Shibuya existe uma fauna que também é muito fotografável, mas eu, como estava em passeio com um grupo, não dá, que é um dos inconvenientes, não dá para nos soltarmos eles e irmos fotografar sozinhos durante muito tempo. Em que existe aqui o bando de adolescentes que se vestem também de maneira esquisita, que também é um corte geracional. Os japoneses queixam-se que os rituais e a maneira de ser japonesa está a ser perdida com a geração nova. Ao mesmo tempo, essas são raparigas que gostam de se vestir de maneira esquisita, também de tipo banda desenhada ou então tipo baby doll, portanto é muito exuberante. Os japoneses mais velhos queixam-se desta geração mais nova e ao mesmo tempo queixam-se que como a população está a envelhecer, a população japonesa, também o número de filhos por casal está a diminuir. O número de japonesas solteiras está a aumentar porque também têm mais educação e não encontram japoneses que queiram casar com elas, ou antes elas não começam a ser mais seletivas com quem quer casar.
o número de japoneses está a diminuir e a população está a envelhecer imenso, que é um problema atual do Japão. Por outro lado, a imigração lá é relativamente pequena. Portanto, é um dos problemas pendentes da sociedade japonesa no global. Portanto, este é um dos pontos mais intensos de toda a minha viagem a Tóquio. Outro ponto bastante interessante foi este aqui. Ou seja, o desporto nacional, o sumo. O sumo é uma luta ritualizada, já que toda a gente conhece, tem uma regra básica em que se tem que pôr o adversário fora do círculo ou então contactar com o solo sem ser com a planta dos pés, ou seja, basicamente é deitar ao chão. Aquele senhor ali é o árbitro e ali está toda a população de pessoas a observar. Aqui vão relativamente poucos turistas. Estão a ver aqui uma pessoa com máscara e ali outra pessoa com máscara. Gostam muito deste desporto. Este desporto, sabe quanto tempo é que dura o tempo médio de luta? Eu estive lá meia hora. Ele dura 4 segundos. 4 segundos. Chega um indivíduo, pega nele, ou tira para fora, ou passa uma rasteira de uma certa maneira permitir ele cair ao chão. Portanto, demora 4 segundos, demora mais tempo eles chegarem lá, cumprimentarem o árbitro, depois agarram-se aquilo em 5 segundos. Mas é um desporto cheio de regras, também está cheio de ritualizados. Estive a ver na internet a origem deste desporto e inicialmente parecia que era um ritual oracular ligado a orações para colheitas abundantes. Isto antes no século III ou IV e depois a partir daí começou-se a desenvolver. Este torneio isto é num local que está vizinho de um templo shintoísta. Uma pessoa pode andar por Tóquio facilmente de metro e também com um mapa. No entanto, existe um problema. Os japoneses não sabem falar inglês e depois, quando se mostra um mapa para pedir direções, eles não conseguem ler o mapa direito. Ou seja, uma pessoa pode se perder facilmente. A solução é ter um iPhone e aí gasta-se muito dinheiro depois lá com os dados. Foi como aconteceu. Saí do meu hotel, andei 15 minutos para um lado, depois já não sabia onde é que estava e depois ninguém me sabia informar onde é que eu estava e como é que podia ir à estação central. O que é esquisito. Porque, claro, como é aquela sensação de estar perdido na cidade para ser tudo igual. Foi isso que aconteceu. Mas aí depois várias coisas. Primeiro, que uma das soluções para o desemprego, para o baixo desemprego japonês é que para meter gasolina são precisas 4 pessoas. Ou seja, chega um carro, um faz assim para estacionar, o outro faz assim, o outro mete a gasolina e existe ainda outro para se pagar. Para poupar espaço, a bomba de gasolina estava lá em cima. Então pegava-se e punha-se em baixo. Todos os parques automóveis tinham um senhor à porta para fazer assim para o carro para mandar parar os outros. Todos os sítios onde havia construções, havia um senhor fardado à porta também para ou mandar parar as pessoas se viesse um carro com carga, ou para ajudar o carro com carga a sair. Ou seja, existem inúmeros empregos que são criados apenas para dar emprego às pessoas. Que é uma coisa que aqui no Ocidente se perdeu e cada vez se vai perder mais, não é? As portagens praticamente são automáticas, deita-se o dinheiro ou um cartão de crédito. As bombas de gasolina também tendem a ser totalmente automáticas e, mais tarde ou mais cedo, as pessoas vão desaparecer desses serviços. E os bancos também tendem a ser automáticos agora totalmente. Se pedir 500 pessoas no BES, daqui a pouco, o que é que devemos fazer? Mas os aeroportos também fazemos o nosso serviço todo e imprimimos todo o nosso bilhete. Praticamente fazemos praticamente todo o serviço. Como as malas são caras agora, 50 euros para meter uma mala num avião com uma companhia aérea com uma Lufthansa, melhor levar uma bagagem de mão e fazer o nosso serviço todo. Check-in em casa, entrar no aeroporto e voltar a sair. E praticamente não há ninguém para nos dirigir. Muito bem. Portanto, luta de sumo. Passamos agora. Isto era à beira de um templo. E ao contrário do que não sabiam fazer ideia, são extremamente religiosos. Via-se inúmeros templos e em cada templo havia destas coisinhas, são uma espécie de oferendas que eles fazem, também são os pedidos que fazem. Portanto,
havia assim uma série enorme de graves onde eles punham estes pedidos. Acho que são pedidos e orações para ter certos benefícios aos deuses do shintoísmo e do Buda. São mais shintoístas que budistas. Também já teve a ler a diferença sobre essas duas religiões. Outro ponto que é necessário visitar em Tóquio, que é o mercado de peixe. Este mercado de peixe está aqui neste local desde 1923. Em 1923 houve um enorme terremoto que destruiu grande parte de Tóquio. E desde essa altura, em 1923, veio para cá um mercado de peixe que é apenas o maior mercado de peixe do mundo. Existem aproximadamente 1.700 bancas que vendem toda espécie de peixe, mas são especializadas em atum, de onde vêm barcos de todo o mundo para vender aqui atum. E fazem os leilões de atum às 5 horas da manhã todos os dias. Os lugares para ver, eu não fui. 5 horas da manhã, mesmo com o jet lag era cedo. Existem 120 lugares por dia para quem quiser ver os leilões. E era melhor fazê-lo quanto antes, porque este local vai desaparecer aqui no centro de Tóquio, por motivos imobiliários. Vai ser transferido para uma zona da periferia, em que vai estar, em que os vendedores não gostam. E a única razão são os interesses imobiliários, que vão construir ali um enorme centro comercial. Essa mudança vai começar agora em novembro de 2016. Portanto, o mercado de peixe, mas todo tipo de peixe. Peixe que eu nunca vi. Essencialmente o atum. Também existe muita baleia, porque os japoneses gostam de pescar baleia para fins científicos, como sabem. Então, um dos países que pesca baleia para fins científicos e depois eles aparecem aqui a carne de baleia nesses mercados. Um dia fomos ver o Monte Fuji, símbolo do Japão. Eu pensei que de todo o lugar de Tóquio, do centro de parque, se podia ver o Monte Fuji pela publicidade. Era uma ideia que eu tinha. Não, aquilo fica bastante longe. É preciso andar umas dezenas de quilómetros até conseguir ter esta visão do Monte Fuji. É uma fotografia macro. Mas como um viajante que vai acompanhado por grupos, chegamos sempre ao melhor local à pior hora. E aqui chegamos lá ao meio-dia, pior luz. Estão a ver que é uma fotografia má, mas que é apenas para lembrar do monte. Reparem que a superfície, estas rochas são vulcânicas, e é tudo muito árido nesta parte. Ele costuma entrar em erupção bastantes vezes e depois as zonas vizinhas são zonas que têm fumaças e que são também objeto de turismo. Este é um local onde existem várias furnas, estava cheio de gente. Eu consegui tirar uma fotografia sem nenhuma pessoa, mas estava cheio de turistas. Para chegar lá, tem-se andar por um barco, depois anda-se num teleférico, depois é que se chega a esta região. Portanto, para chegar ao Monte Fuji a partir de Tóquio, é preciso aproximadamente 6 a 7 horas. Reservar sempre de 6 a 7 horas. No outro dia, eu vi inteiro, assim, para chegar lá e ver as zonas todas. Então não, também não. Pensei que era só chegar lá. Não, tem que ser de barco, depois teleférico, depois ver. No outro dia fomos a Kyoto. E Kyoto é outra história. Kyoto foi uma capital do Japão durante mais de 1000 anos. Só muito recentemente é que Edo e depois Tóquio foi a capital muito mais grande. A história do Japão depois é muito conturbada. Está cheia também de mortes e guerras e massacres. Portanto, é um pouco como qualquer outro desse ponto de vista. Como é natural. E sem falar depois do imperialismo que levou à Segunda Guerra Mundial e aos massacres na China. Perto de Kyoto, nesta capital milenar, existem numerosos locais bastante interessantes. Este aqui é um santuário, que é o santuário que toda a gente fotografa, que é o santuário Fushimi, onde existem estes arcos, chamados Tori. Estes arcos são patrocinados por empresas. Isto é um santuário que existe há centenas de anos, foi criado em 711, desenvolvido como está em 1499 e persiste até agora. E tem milhares e milhares destes arcos. Aqui não dá para ver todos os arcos por causa das meninas. Estavam a passar por lá, foram muito simpáticos. Muitas japonesas vestem desta maneira todos os dias.
E gostam de mar assim. E cada um destes arcos é patrocinado por uma empresa e o nome da empresa está aqui. Acompanhado de alguns dias. Portanto, isto aqui é uma das avenidas enormes, numa montanha, em que apresenta milhares e milhares de arcos cor de laranja, que são chamados Tori. Fica a sul de Kyoto e é facilmente alcançável por metro a partir do centro de Kyoto. Kyoto, quando ao atravessar a paisagem para ir a Kyoto, fiquei surpreendido por uma coisa. Parecia que não estava num país industrializado e moderno, mas sim num país do terceiro mundo. As casas das vilas normais eram de qualidade média inferior, havia uma desorganização urbana enorme e o que me surpreendeu mais foi a existência de fios por todo o lado no céu. Ou seja, postes com os fios elétricos todos atravessados. Faziam um emaranhado enorme de fios elétricos. Era uma ideia que não tinha atualmente. Já estás a 30 minutos? Okay. Não, falta 5 minutos. Ok. Portanto, havia um emaranhado de fios totalmente no meio da cidade. No meio de Kyoto estava assim. Disseram-me que era por causa dos terremotos, mas eu não creio, porque Tóquio não tinha esses fios pelo céu. Estavam todos enterrados. E ali em Kyoto estavam todos algumas partes aqui do Porto também têm assim uns postos de vez em quando com os fios. Mas aqui em Kyoto havia um emaranhado enorme. Eram dezenas e dezenas de postos ao mesmo tempo e havia quase como se podia o céu com os fios todos a atravessar. No entanto, tem uma zona antiga muito interessante de Kyoto. E essa zona antiga foi preservada devido ao facto de um general dos Estados Unidos, ao decidir onde é que haveriam de deitar uma atómica, tiveram a decidir se seria Kyoto ou seria Nagasaki. O general que tinha passado a lua de mel em Kyoto decidiu que devia ser Nagasaki a ser bombardeada. E então foi preservada uma zona antiga de Kyoto com edifícios de madeira, que é muito raro ver no Japão atual. Portanto, são esses bairros que vemos aqui. Isto é uma fotografia com o tempo atrás. Mais uma vez são muito simpáticos. Também se vestiam assim e foram fotografados sem problema. Mas temos aqui um bairro inteiro enorme, vários caminhos, cheios de casas bonitas de madeira, e Kyoto é daquelas cidades que apetece visitar outra vez. Eu apenas lá 3 horinhas, não havia tempo para mais, mas é daquelas cidades que uma pessoa deve visitar obrigatoriamente, além de Tóquio. Portanto, Kyoto, daquelas cidades que eu teria que ir lá no futuro, porque tem muitas possibilidades fotográficas. Estava a chover nesse dia, são grandes chuvas, às vezes aqui não dá para ver que era chuva. Também em Kyoto existe esse fenómeno das geishas, num bairro chamado Gion. Estas meninas estavam a passear também pelo meio de Kyoto numa charrete conduzida por um homem e também deixaram-se mais ou menos ser fotografadas. Ao princípio não gostaram, mas depois fizeram uma espécie de pose. Isto aqui não são geishas verdadeiras, mas sim umas geishas aprendizes que se chamam de Maiko, pelo que tinha a saber. Esta roupa tem todos a pintura e o penteado e os adornos da cabeça têm todos um significado especial. E pronto, esta é uma fotografia, acho que acabei a tempo. Muito bem, então iríamos aproveitar, se quiserem colocar questões ao José Paulo, ele vai ter que sair. Eu ia começar com uma pergunta muito vulgar, muito comum. Dizem que a vida lá é muito cara. Quando se vai num grupo, geralmente quando tu pagas, não se tem esse sentimento. Mas falaram que era muito, muito caro. Convidado normal, não. Os hotéis podem ser caros, mas escolhendo agora no Booking, conta-se preços acessíveis. A comida existe em muitos locais para comer barato. Há comida de rua, em que eles vendem umas caixinhas com comida que para nós é perfeitamente aceitável. Um pormenor, o sushi lá é uma comida relativamente rara. Olha, não é? Um japonês normal não come sushi. O japonês normal come sushi quando vai jantar fora. Porque o que ele vai comer é geralmente tempura e vegetais e arroz. Nunca come sushi. Mas existem na rua existem muitos locais onde é possível comer barato.
e tem depois os menus em que nos podemos guiar mais ou menos. Não tem muito inglês, mas podemos ver o que é que as outras pessoas estão a comer e apontam sempre um turismo. E vamos lá relativamente barato, não é assim nada de especial, não é uma fortuna. Já vi sítios piores. Não, agora é mais caro. Sobre o sushi, eu li exatamente o contrário. O sushi é uma comida que se compra em qualquer quiosque, não é? Não uma é espécie sushi. de fast food. Foi o que eu li. O que eles têm é umas caixinhas com comida japonesa, mas realmente não é sushi. Ou seja, as pessoas vão sushi ao nome de comida japonesa em geral. Mas aquilo que nós chamamos de rolos, aqueles rolinhos, são Acho que relativamente na caros. Wikipédia, mas é outra questão que falou no sushi, uma curiosidade. Também, quando se perdeu, e depois queria voltar para o hotel e não tinha quem o ajudasse, não foi de táxi, pois não? Não, fui a pé. É que o que eu li é que, ao contrário do que é, por exemplo, aqui no Porto, a numeração das casas, o número da porta, é o chamado número de polícia, né? O que é que corresponde? Corresponde à distância em metros desde o princípio da rua. Grosso modo, pode haver alguma oscilação, mas é esta a regra do Porto. Em Lisboa não é, é por lotes. Portanto, a gente está no número 2, quer ir para o 10, que já é tem que andar quase meio quilómetro. Disseram que no Japão os números das portas começam por 1 e a primeira casa que é construída na rua é o 1. A segunda casa é o 2, mas pode ser de outra ponta da rua. Sim, Acho que eu vi isso quando eu lá por uma fotografia e começou a encontrar por causa Quando disso. se quer ir para a rua tal e se diz ao taxista o número da porta, ele não sabe, portanto tem que andar pela rua fora a descobrir qual é o endereço. Mas, Tem que ser verdade. é verdade. Quando é à procura de uma loja de fotografia e se vão encontrar por causa disso. Tive que andar mais um quarteirão atrás. Mas também é bom, porque assim passa a ser Faz conhecido. parecer. Boa noite a todos, para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho feito várias viagens à Itália, mas uma das viagens que marcou bastante foi Torino. Antes de partir, um amigo meu dizia-me que Torino via-se em 2 dias. Tentei saber porquê, não me deu uma resposta convincente. Independentemente da resposta dele, fiquei um mês em Turim e devo dizer que foi uma viagem muito gratificante, estimulante e descoberta, porque na antiga capital de Itália descobri um imenso património, descobri uma região fortíssima, a vários níveis, e foi muito estimulante para os sentidos. Eu, para começar, e para não me deter, porque o tempo é controlado ao minuto, tenho um vídeo para mostrar sobre Turim.
Bom, isto é um pequeno vídeo, eu não quis interromper aí as imagens, porque seria redundante estar a comentar, até porque a velocidade das fotos era muita. Começo por 10 imagens que eu tenho. Chama a atenção que as imagens não são famosas, mas são as imagens possíveis, porque muitas delas que eu tinha perderam-se. Bom, aqui começo pelo Teatro Régio de Torino. É um edifício de fachada barroca. O interior foi completamente remodelado devido a um incêndio que ocorreu. E este teatro para mim teve uma importância grande, porque quando chego eu sei que está a companhia de balé do Béjar, de Lausanne, que era uma companhia famosa, que eu há muitos anos aspirava a ver e que nunca tinha tido essa possibilidade. Começava a Béjar, foi expulso de Portugal, numa sala de noite em que veio cá, apresentar no Colégio dos Recreios o Romeu e Julieta, e ao discursar sobre a morte do Kennedy, a PIDE não lhe perdoou esse feito e pô-lo na fronteira. Muito mais anos depois, em 74, voltou com um espetáculo e foi um êxito no Coliseu dos Recreios. Portanto, havia essa memória que eu tinha guardado e ansiosamente eu gostava de ver a companhia do Maurice Béjar. E, para o meu espanto, quando aterrei em Turim, soube que a companhia estava cá. Não descansei enquanto não fui ver as coreografias e gostei tanto que 2 dias depois repeti a dose, apesar dos bilhetes estarem há muito esgotados. Não vou contar pormenores sobre como é que consegui tudo isso, porque isso é redundante, pouco importa, mas o que é verdade é que fiquei extasiado com as coreografias e esta praça é uma praça emblemática, por onde eu andava muitas vezes. Posso seguir? Aqui é a estação Puerta Nova, é um centro nevrálgico por excelência de Turim. É a estação dos comboios, aqui estava em obras uma parte da fachada, mas é onde partem e chegam comboios de toda a Itália. Uma vez senti vontade de viajar até Veneza e com mais um amigo fomos a Veneza de manhã e viemos à noite. Portanto, daqui partem as viagens para todas as principais cidades italianas, Roma, Milão, etc. É uma praça muito característica de Turim e uma estação de comboios muito bonita. Não tem a beleza da nossa estação de comboios de São Bento, mas é uma estação muito bonita e por onde eu, por vezes, andava. Aqui estamos no interior do Museu Egípcio, considerado um dos maiores do mundo, sempre com milhares e milhares de turistas a visitá-lo, onde tem peças de vários séculos. Seria fastidioso estar a enumerá-las. Há guias que falam nisso, eu não vim cá para falar disso, mas é um museu por onde se perde pelo menos 1 ou 2 dias e vê-se uma pequeníssima parte das suas fabulosas coleções. Um dos palácios, melhor, dos muitos que existem em Turim e na região de Piemonte, é o Museu Madama. É um museu muito importante e rico. Tem sempre várias exposições, umas fixas e outras de coleção e outras temporárias. Na altura em que eu visitei, e para além de muita pintura antiga de vários séculos, XVI, XVII, XVIII, havia lá uma série de exposições de fotografia. Tenho aqui, conservo religiosamente o Desdobrável de Roberto Wilson, que tinha fotografias de várias personalidades. Cito, por exemplo, a Isabella Rossellini, a Celine, etc. Tinha vários atores, atrizes, gente do mundo da moda, do espetáculo, a Renée Fleming, uma grande cantora lírica, a Marianne Faithfull, várias, e portanto
era um museu que não tinha só e apenas as peças de decoração da época do século XVII, tinha também arte contemporânea, o que foi também gratificante de observar. Aqui temos o Palácio Carigano, que é o Museu da Reunificação. Aqui funcionou o primeiro Parlamento italiano. Disse-vos há pouco que Turim foi capital da Itália antes da reunificação. Este era o palácio onde se reuniam os deputados, e é um palácio do velho estilo barroco. O nome de bem de um ramo da família Savoia. Foi aqui que nasceu o primeiro rei de Itália, Vittorio Emanuele II. Após a unificação de Itália em 1961, e na sequência de uma série de referendos e consultas, serviu de residência real e sede do primeiro Parlamento Nacional de Itália. Atualmente é ocupado pelo Museu Nacional del Risorgimento, onde é possível admirar o antigo Parlamento, algumas figuras cimeiras da unificação italiana, como Mazzini, Cavour, Garibaldi. Aliás, a toponímica de Turino estava cheia destes nomes, porque são nomes importantíssimos e simbólicos na Itália. Um dos museus que eu visitei vezes sem conta foi o Museu do Cinema, que fica na Mole Antoniana. É um edifício enorme, se faz lembrar a Torre Eiffel. Aliás, é uma réplica. Foi construído para ser uma sinagoga. Mais tarde, foi transformado num museu de cinema. E era um museu que eu visitava muitas vezes. E porquê? Porque, para além das lanternas mágicas, da história do cinema, tinha uma fabulosa coleção de Fritz Lang, do expressionismo alemão, onde via quase diariamente filmes do pós-guerra, cinema neorrealista italiano, e onde via uma quantidade de fotografias de cineastas, de filmes. Esta fotografia que está aqui é nem mais nem menos que o Cascol e o boné do Fellini. É um dos cineastas que eu gosto muito e não resisti em fotografar e trazer-vos. Não dá a dimensão do que é o Museu de Cinema. É uma particularidade que eu achei curioso e trago esta foto que diz muito pouco, mas é um museu que só o museu vale a pena ir a Turim. Se mais outros motivos não existissem, visitar este museu de cinema é fabuloso. Tem uma altura enorme. Eu não sei quantos metros, porque há coisas que eu não fixei, não tenho tudo de memória, mas é um museu enorme, tem uma vista incrível sobre a cidade, e tem 170 metros de altura, e é lá que funciona o Museu Nacional de Cinema. Tem livrarias, café, tem umas poltronas para ver cinema. É de facto um museu fantástico, e na altura em que eu lá estive estava essa tal exposição do Fritz Lang, que para mim foi muito gratificante de ver, e ver alguns filmes foi muito bom. Vou passar outra imagem, também é uma imagem que à primeira vista diz muito pouco, mas estamos aqui no Museu do Automóvel. Como sabem, Turim é a grande capital do automóvel, a grande fábrica, a Fiat. Foi uma cidade muito industrial, que empregou milhares e milhares de operários. Muitos deles vieram do sul para o norte, em busca de trabalho, ou vários conflitos. Mas este é o bólido do Fangio. Escolhi o Fangio porque, como sabem, ele correu em Portugal. E faz parte do Museu do Automóvel, que é um museu enorme, com vários pisos. Demora bem um dia para visitá-lo. E eu achei muita piada porque está ali à frente do bólido do Fangio, um Maserati 250 F vermelho, que foi conduzido pelo consagrado piloto da Fórmula 1. Dispenso-vos dizer o resto, porque todos
sabemos a importância que teve o Fangio, o palmarés que teve, 24 vitórias, 5 títulos consecutivos, participação em 51 grandes prémios internacionais, etc, etc. Não digo mais, porque o resto também é facilmente consultável e podem ver e observar. Estou aqui uma vez mais no Palácio Madama, uma das praças principais do Turim, onde milhares e milhares de turistas se cruzam e lá por cá aparecem os homens de estátua a tentarem, enfim, arranjar algum dinheiro para as suas vidas. É um palácio muito visitado por turistas, como disse há pouco, tem coleções fabulosas, demora bem um dia para o visitar com calma, com tranquilidade. Aqui está uma outra foto que, para quem conhece, poderá saber, é uma pintura Canaletto, fica já fora de Turim, onde funcionou a fábrica Fiat, e lá é hoje a famosa Pinacoteca de Turim, com uma fabulosa coleção de pintores venezianos, Canaletto, Bellotto, tinha Renoir, tinha uma série de pinturas de Picasso. Recordo-me que fui visitar um museu e os níveis de segurança eram tão elevados que tinha uma grade, uma corrente que não se podia chegar. Eu bastou pôr um braço para dizer qualquer coisa e tocou logo uma campainha e veio logo a segurança dizer que não podias pôr a mão sequer. Muito bem, pronto. Bom, é de facto também um museu riquíssimo. Aqui está Veneza, temos aqui Veneza à nossa frente. É uma pintura fabulosa e este museu foi de facto também para mim uma descoberta incrível, porque estava longe de imaginar que nas antigas instalações da Fiat tinha sido construído um museu e ainda por cima tinham contratado um grande arquiteto para fazer esta galeria. Outra foto que diz pouco, mas também foi para mim uma descoberta incrível. Isto é mais um museu. Tem um nome muito comprido, eu vou ler. Museu Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. É um museu que não vem nos guias, consultei, e soube deste museu, por acaso, estava a consultar um jornal, La Stampa, que é um dos jornais mais lidos em Turim, e ao ver a lista de museus, vi este museu e disse: meu Deus, isto é um museu que tenho que visitar. E de facto foi outra descoberta incrível. Porquê? Porque aqui está a história que tinha sido um quartel-general, foi construído também por um arquiteto que faz parte, enfim, em toda a cidade de Turim aparecem edifícios construídos sob o risco de Jubarra, que foi um arquiteto sempre contratado pela realeza para grandes construções, grandes palácios que existem em Turim e na região de Piemonte, tem a sua assinatura. E eu entro neste museu, e é um museu de história viva, graças às novas tecnologias, milhares e milhares de estudantes entram e têm monitores que lhes vão explicando o que foi a ocupação nazi em Turim, o que foi a guerra, os efeitos. Temos relatos de gente que viveu a guerra, que lutou contra o nazismo e o fascismo em Itália, de Mussolini. Quer dizer, é um museu de história viva, é um museu espantoso, que eu fiquei de facto maravilhado, inclusive recria muito bem o que eram os bombardeamentos na Segunda Guerra Mundial, porque o museu, tudo isto tem, por exemplo, desci a 12 metros de profundidade, percorria os corredores estreitos onde as pessoas, quando a cidade estava a ser bombardeada, se refugiavam, e era precisamente neste espaço, hoje transformado em museu
da resistência e que conta a história da ocupação nazi em Itália. Voltei ao Teatro Régio de Turim. Não sei se o meu tempo está a terminar, mas eu vou terminar para não me esmaçar e termino com um outro vídeo, são 2 minutos, que diz o meu encantamento por uma das peças que vi 2 ou 3 dias depois de ter chegado a Turim. Uma era uma coreografia baseada numa obra de Vivaldi e a outra, o bolero de Ravel. Escolhi a peça de Vivaldi, são 2 minutos, termino com música, espero que tenham gostado, e no final tenho um pequeno texto para vos entregar e depois podem ler e consultar. Muito obrigado. Quero agradecer à Manuela e ao João a oportunidade de vos vir falar de uma viagem e de uma terra que me ficou para sempre no coração. Eu fui a Chipre por acaso. Não escolhi ir a Chipre, não pensei nunca ir a Chipre. Calhou. Eu sou professora, dentro do ensino secundário desenvolveram-se sempre projetos na área de comédios com apoios financeiros da União Europeia e eram projetos entre escolas. Nessa escola estávamos a iniciar um projeto e a coordenadora disse-me, pronto, e agora o projeto vai começar e a primeira reunião é em Chipre e eu quero que tu vás comigo a Chipre. Eu disse, está bem, pronto, ok. Num dia de outubro, algures, o dia não sei quantos que se for às datas das fotografias pode-se ver, lá fomos nós, de viagem,
uma viagem muito longa e muito cara. Felizmente não foi uma bolsa que a pagou porque eu fui em serviço. Chegamos ao aeroporto de Nicósia, eram 2 e tal da manhã. Saímos do avião e foi uma explosão de calor e de cheiro. De repente, estávamos no meio de um maquis ou de um garrique com aquelas plantas todas odoríferas que a vegetação mediterrânica tem. De repente, entrarem-nos e envolverem-nos de uma forma que foi absolutamente surpreendente. Devo dizer que eu fui, e eu costumo organizar as viagens quando saio, saber o que é que vou ver, o que é que gostava de ver, o que é que não gostava de ver. Não fiz nada disso para Chipre. Eu simplesmente fui. E quando lá cheguei, vi o que me mostraram, fruí de tudo quanto me envolveu, foi realmente muito, muito, muito interessante. Chipre tem uma paisagem bastante agreste. Chipre também está, em termos culturais, ali no enclave entre a Europa, a Ásia e a África. E, surpreendentemente, nós que estamos numa ponta do Mediterrâneo e eles que estão na ponta oposta do Mediterrâneo, eu saí de lá a dizer assim: eu estou em casa. Foi avassalador, confesso, porque foi absolutamente surpreendente. No primeiro dia fomos recebidos na escola, não nos surpreendemos muito porque havia festa, havia danças e cantares regionais, mas isso é normal. Todos os países nos receberam dessa maneira. Mas aqui, no dia seguinte, nós demos conta que não era bem assim. Aquele é normal das danças regionais, lá não era normal, porque era uma recepção a quem vinha de fora. No dia seguinte, nós fomos a um restaurante que tinha uma enorme pista de dança e onde toda a música era cipriota. Não havia música de outras origens. Toda a música era cipriota. E, surpreendentemente, nós esperávamos ver um grupo a vir dançar. Não. Estas pessoas que vocês estão a ver dançar são os nossos colegas cipriotas. Portanto, eles próprios, e soubemos depois, eles têm aulas de dança, mas aulas de dança das suas danças regionais. Passado um bocado, quando eles saíram dali, daquele espaço, apareceu lá um grupo de jovens, tinha 20 e poucos anos, 30, e dançavam ao despique entre eles, a ver quem é que conseguia fazer a dança melhor e os saltos maiores. Eu lembro-me perfeitamente deste colega que está aqui nestas duas fotografias do lado. Ele era enorme e ele dava saltos que a gente só dizia assim: ele vai bater no teto. Ele vai bater no... Não é possível, ele vai bater no teto. E assim, ele quando dançava, punha uma tal força, uma tal vivacidade, um tal amor na dança que fazia, que parecia que nos levava a todos com ele. Era uma coisa fantástica, fantástica, fantástica. Aquela rapariga, ela tinha uma doçura a dançar que nós ficávamos
perfeitamente paralisados. Mas era este sentir, eu pensei assim, bolas, não são muitos países onde nós vamos e que quem nos recebe a dançar são os nossos pares. Normalmente levam-nos a um sítio para nós vermos alguém atuar, o que não foi o caso. No dia seguinte foi o dia de passear Nicósia. Nicósia é uma cidade perfeitamente cosmopolita, com avenidas, com prédios altos, com muito trânsito pela esquerda, porque eles eram uma antiga colónia britânica, mas uma parte da cidade chocou-me imenso. Como penso que vocês sabem, a partir de 1974, Chipre foi invadido e a parte norte está sob ocupação turca. E a cidade de Nicósia tem um muro por ela adiante. Junto a esse muro, muito pouca gente vive. E quando nós passamos, a sensação que temos é que estamos a passar uma cidade abandonada, uma cidade onde nada se passa, o que não corresponde à verdade, porque Nicósia tem imensa vida. Portanto, esta sensação que nós estamos em guerra. Isto podia ser uma fotografia de um teatro de guerra. E isto choca. Isto choca muito. Na linha verde, imagino que saibam como é, tem uma parte limitada do lado cipriota, tem uma parte limitada do lado turco e depois tem a terra de ninguém ali pelo meio, adiante. Ali pelo meio é a destruição completa, porque não está lá ninguém e ninguém cuida daquilo. Portanto, penso que agora houve uns avanços e a coisa melhorou. Há uma porta que está aberta onde já é possível passar-se de um lado para o outro. De qualquer dos modos, a mim chocou-me imenso ver esta realidade. Como não podia deixar de ser, levaram-nos a ver Afrodite, até a praia onde se diz Afrodite nasceu. Esta praia é muito engraçada, é uma baía muito bonita. A praia só tem cascalho. Portanto, se alguém vai ali à espera de tomar uns belos banhos de sol, só lá, a água era outubro, mas estava a 20 e não sei quantos graus. Também há. O mar ali é um bocado... tem correntes e é bravio, não é calmo. Mas só tem cascalho, portanto não dá para uma pessoa se deitar ali. No entanto, é uma paragem obrigatória em termos turísticos. E eles fizeram questão de nos levar lá. E a razão é que Afrodite, sendo a deusa do amor, existe a lenda que é preciso escrever o nome, ou pelo menos fazer um desenho, colocar algo nas paredes, nas dunas, nas áreas que circundam a praia, para que o amor seja abençoado. Então, quem lá vai, os cipriotas põem sempre, podem lá passar 10 vezes, eles vão lá as 10 vezes pôr as pedrinhas, e quando nós estamos lá, dizem, não, tens que pôr, tens que pôr, senão depois a Afrodite não abençoa o amor, tens que pôr, e nós já tínhamos que pegar na pedrinha e tínhamos que ir pousar ali, que era para ficar com o amor abençoado, que senão não teríamos sorte ao amor. E é engraçado, falando de amor, falando de casamentos e de relações, num dos jantares em que estávamos, quando chegamos, estávamos a cumprimentar-nos, éramos muitos, cumprimentar-nos e às tantas cruzaram-se cumprimentos.
Ora, o que é que nós dizemos aqui em Portugal quando se cruzam comprimentos? Não se cruzam comprimentos que dá azar. E nós, portuguesinhos, opa, não dá azar. E eles, não, deixa estar. Mas deixa estar porquê? Epá, é ótimo. Quando se cruzam os comprimentos, é sinal que o mais novo se vai casar. E a mais nova era uma colega nossa, a Érica, que realmente estava solteira. Neste momento já está casada, já tem uma menina. Portanto, a profecia parece que se concretizou. Uma das coisas que Chipre tem de surpreendente é que é um museu de história ao ar livre. Os edifícios estão conservados. Como vocês imaginam, existe ali a presença desde os bizantinos aos templários, aos romanos. Temos ali a presença da história por todo lado. Está extremamente bem conservada, ao ar livre. Pode-se andar, claro que não podemos andar em cima dos mosaicos, mas existem passadiços que permitem uma boa visualização dos mosaicos, que permitem que se apreciem e, sobretudo, aquilo que me cativou foi, assim, estavam lá as pessoas que tomavam conta, estavam lá os responsáveis. Se nós quiséssemos perguntar qualquer coisa, eles apareciam, mas não impunham a presença deles. Não era um tipo de guarda que está ali a ver se alguém passou o fiinho ou se alguém... Não, era uma presença que estava, era uma presença que quando nós precisávamos se notava, mas que não era imposta. Isto viemos a perceber ao fim da semana que estivemos lá, que realmente os cipriotas têm uma maneira de ser que é absolutamente encantadora. É uma personalidade, é uma forma de estar na vida que eu não imaginava. Confesso que não imaginava. Um teatro romano completamente conservado, aqui nós podíamos andar, subir e descer, houve uma colega nossa que era cantora lírica, chegou ali abaixo e esteve a cantar para nós ouvirmos, para ouvirmos como é que o som se propagava. Portanto, nós ficámos com a sensação exata do que era podermos estar ali a ver uma peça de teatro. O que é que aconteceu? É que, como havia lá mais turistas, os turistas aproveitaram a oportunidade, já que estava ali alguém a cantar, ainda por mais estava a cantar em grego, portanto, foi uma boa oportunidade de toda a gente usufruir de um bocadinho diferente. A música parou, olha. Este bocadinho que eu fiz questão de fotografar, esta casa fazia fronteira absoluta com a linha verde. E havia vários cartazes, e este cartaz, eu que estou pitosga agora, já não consigo, mas dizia qualquer coisa como: quem está a olhar, veja que isto não é o exemplo de paz. Portanto, foi algo que me chocou um bocado também. Na parte cipriota da capital, nós tínhamos aquilo era um hotel que depois tinha sido transformado numa área com várias repartições públicas, e no último piso eles tinham feito a toda a volta do piso um observatório da cidade com linhas de leitura de paisagem. Do lado turco, na montanha, estava desenhada uma bandeira turca que estava a uns bons quilómetros de distância e que era absolutamente invasiva da paisagem. Ao mesmo tempo que isso acontecia,
todos os monumentos que estavam do lado turco e que nós não podíamos visitar, estavam identificados nos leitores de paisagem. Portanto, no fundo, aquela parte nunca foi ignorada por eles estarem ali.